Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus de todo
Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Amém? Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Vai dizer assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrarmos no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, obrigado pela tua palavra. Santo é o teu nome e gloriosa é a tua presença. Nós queremos te louvar, bendizer e glorificar o Senhor pela oportunidade que nós temos de compartilhar a tua palavra com a igreja. Assim te louvamos, bendizemos o teu eterno nome. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-me, ó Deus, para que da minha boca saia apenas o que vai edificar os irmãos. Longe de mim, Senhor, usar essa tribuna para poder mandar algum recado pessoal, e que saia da minha boca somente a tua palavra para a edificação dos meus irmãos, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda na nossa série, né, da Reforma Protestante, esse ano nós estamos falando dos 5 solos, né, que é conhecido como os pilares da Reforma Protestante. Então, o ano passado nós falamos aí sobre a parte histórica, né, dos pensadores, dentre eles os principais, no caso Martinho Lutero, João Calvino, Eurico Zwinglio e também John Knox. Então, esse ano nós estamos falando da parte teológica, da parte dos fundamentos da Reforma Protestante, que é exatamente os 5 solos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o 4º solo, penúltimo solo, que é só a graça, ou sola gratia. E a gente começa a observar alguns pontos para a gente poder desenvolver aqui rapidamente esse bate-papo. Então, o que é sola gratia? O que são os solos? Solos ou solas também é uma palavra em latim que significa somente ou então apenas. E Martinho Lutero desenvolveu esse pensamento para poder dizer para a sua época, estamos falando aí do século XV, né? Mais precisamente de 1517, ele desenvolve essas ideias para poder ensinar o povo e dizer o seguinte: olha, é só pela graça. As 95 teses de Martinho Lutero, quando ele escreve aquelas teses,
e fixa ela no templo ali de Wittenberg, ele convoca todos os teólogos, os sábios e os entendidos da Bíblia de sua época para poder refutar os dogmas, ou seja, as doutrinas do catolicismo. E quando Martinho Lutero entende que é só pela graça e que não tinha a menor condição e não era bíblico as pessoas acharem que poderiam pagar por sua salvação, Martinho Lutero sabia que isso não era bíblico, então ele disse o seguinte: não é pago, não há nada que o ser humano possa fazer para conquistar as moradas celestiais, é pela graça, é uma obra única e exclusiva de Deus. Então Martinho Lutero, ele começou a entender essas coisas. Sola Graça, hoje o tema do nosso bate-papo hoje não é mérito humano, e sim pela graça. E eu gostaria de bater um papo com os irmãos hoje, à luz desse texto aqui, da carta de Paulo à comunidade de Éfeso, sobre o papel do homem na salvação. Qual que é o papel do indivíduo na salvação? Eu já respondo de bate-pronto: nenhum. Não há nada que nós possamos fazer para a gente ser salvo. É uma obra exclusiva de Deus, é uma obra da sua misericórdia. Então, meus irmãos, essa doutrina é amplamente ensinada nas sacras letras da Bíblia. Trata-se de um favor imerecido de Deus para com o homem. Como estamos tratando de sola graça, Lutero entendeu que essa doutrina bíblica, que falava de um atributo exclusivo do próprio Deus para com muito. Então, meus irmãos, Martinho Lutero, quando ele afixa as suas 95 teses lá no templo de Wittenberg, ele vai gastar ali bons argumentos, bons e longos argumentos, detonando, ou seja, desconstruindo a ideia de pagamento de indulgência, que era exatamente aquela quantia que a igreja romana, católica romana, cobrava das pessoas, com o argumento de que assim ela poderia ir para o céu. Martinho Lutero gasta ali, a partir da 16ª tese, ele vai do 16 até o 20. Dentro das 95 teses de Martinho Lutero, ele pega da 16ª e vai até a 20ª tese, artigo do 16º ao 20º artigo, falando que isso não era bíblico. Então Martinho Lutero, ele coloca os seus contrapostos, dizendo que estava errado naquilo em que a igreja romana da época disseminava entre os seus fiéis. Outro detalhe interessante dentro das 95 teses de Martinho Lutero é que a partir do artigo 40, dentro das 95 teses de Martinho Lutero, ele vai falar abertamente sobre o purgatório e vai sustentar que essa doutrina não é bíblica e que o arrependimento do homem não é na outra vida, e sim agora, enquanto ele vive. Então é só você lá, se você ler, depois eu vou colocar no grupo dos varões lá as 95 teses, é muito legal, é maravilhoso estudar aquela doutrina. Então Martinho Lutero, ele fala de forma muito ampla. Sabe uma outra coisa interessante que vai acontecer também? É que Martinho Lutero entende que se não for pela graça, ninguém é capaz de se achegar e nem se aproximar até Deus. O texto em questão trata-se de um ensinamento teológico e doutrinário do apóstolo Paulo à igreja dos Éfesos ou dos Efésios, onde o apóstolo esclarece alguns pontos sobre o beneplácito, quis dizer os benefícios da graça de Deus na vida do ser humano, para também o resgate da humanidade decaída em seus delitos e pecados. Então, esse é um assunto que eu sempre tomo muito cuidado, porque ele é difícil para transmitir. É muito difícil para transmitir. E eu vou começar a falar, daqui a pouco você vai dizer: olha, ele é calvinista, sou de muita honra.
Mas tem só um detalhe: isso aqui não é ideia de Calvino, não, isso é ideia da Bíblia. Calvino foi apenas um dos reformadores que sistematizou o assunto, mas a doutrina ela é bíblica. Sabe por que ela é bíblica? Ela não é de Calvino. Porque a Bíblia é mais antiga do que Calvino. Então quem é que veio primeiro? Os reformadores ou a Bíblia? A Bíblia, claro. Então são ideias bíblicas e às vezes é muito difícil transmitir, porque a gente está acostumado em achar que a gente pode fazer tudo. Nós estamos acostumados a achar que nós é que determinamos algumas coisas. E isso é tão excêntrico, é tão esquisito, que a gente vai orar e a gente até dá ordem em Deus, coisa do tipo: eu determino, eu quero, se o Senhor não fizer eu não vou mais na igreja, se o Senhor não fizer eu vou rasgar a Bíblia. Tudo isso eu já ouvi. E Deus, ele fica lá em cima, penso eu, olhando e dizer: poxa vida, que falta que faz uma Bíblia lá, ou melhor, a Bíblia já está aqui, que falta que faz gastar um pouco mais de tempo e estudar as Sagradas Letras. Então, é tudo pela graça. E eu vou descortinar com os irmãos, pretendo, com a ajuda do Espírito Santo, descortinar para os irmãos sobre esse texto. Que doutrina maravilhosa é essa? E graças a Deus que é pela graça. Ai de nós, se a gente tivesse algum papel no ato da salvação. Então, meus irmãos, por que o homem não pode fazer nada para a sua salvação? Porque é uma obra exclusiva do próprio Deus. Estão registrados nesse texto elementos que declaram a infinita graça e misericórdia de Deus para com a humanidade. Então, meus irmãos, foi muito interessante esse período da Reforma. O período da Reforma Protestante, a ideia de Martinho Lutero não era se rebelar contra a sua igreja, nada disso. A ideia de Martinho Lutero não era fundar um novo movimento. A ideia de Martinho Lutero, inspirado pelo próprio Deus, né? Deixa eu corrigir aqui, porque não tem mais inspiração hoje. Inspiração foi até os discípulos morrerem, né? E o último discípulo de Jesus que morre é o apóstolo João, que morre no ano 92. Então estima-se que no ano 100 já não havia mais nenhum discípulo de Cristo vivo. Então deixa eu corrigir a teologia aqui. Martinho Lutero não foi inspirado, e sim iluminado. Inspiração hoje não existe mais, porque a Bíblia, o cano bíblico já foi fechado. Então Martinho Lutero, ele foi inspirado por Deus para poder trazer um movimento de reforma dentro da igreja. E não era um movimento de divisão da igreja, nada disso. Era um movimento para que a igreja pudesse retornar para a sã doutrina e assim praticar a sua palavra na íntegra. E aí Martinho Lutero começou a olhar todas as coisas, ele começou a ficar inquieto com aquela questão de pagamento, com promessa de ter vida eterna. Ele começou a ficar inquieto com aquela questão de que o indivíduo, quando ele praticava maldade, primeiro ele morria e passava um período no purgatório para depois se purificar, pagar os seus pecados e ir para o céu. E ele, quando lê a Bíblia e entende que é só pela graça, ele diz: está errado. E Martinho Lutero foi um homem de coragem, um profeta do século XV, que foi lá e pregou as 95 teses e disse: está errado e eu vou provar. Venha os melhores teólogos, os melhores filósofos da época, que eu vou dizer que a Bíblia é maior do que tudo isso que vocês estão pensando. E Martinho Lutero foi, como diz meu amigo lá da Paraíba, foi o cabra macho. E aí começou-se a entender todo esse conceito. Nosso papo hoje é pela graça. E a graça é uma doutrina maravilhosa. Você só está aí graças à graça. Parece redundância, mas é isso mesmo. Graças a Deus pela graça dele. Ponto 1. Todo ser humano fora da graça de Cristo é um cadáver espiritual, tratando-se de um objeto completamente inerte, portanto, sem movimentos próprios. Qualquer indivíduo que estiver fora da graça de Cristo
aos Efésios, diz assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Então, no primeiro momento, o texto vai dizer o seguinte: que todos nós, sem a graça de Cristo Jesus, estávamos mortos. Como é que o indivíduo, pensa um pouquinho, meus irmãos, agora que a nossa mente está um pouco mais avisada, pensa um pouquinho. O texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como é que alguém morto pode fazer alguma coisa? Por isso é que não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos, a não ser pela graça de Cristo Jesus, mediante sua fé. Então a única forma de se achegar à salvação não é dando cesta básica, não é andando, subindo lá no Rio de Janeiro a escada da Penha de joelho, caminhando até a Aparecida do Norte a pé. Não, a forma de ser salvo é crendo no Senhor Jesus. Aleluia. Não há outro caminho, não tem outro caminho, eu garanto a vocês. E aí a gente começa a pensar: como que o homem pode ter alguma parte no processo salvífico se ele estava morto? Morto faz alguma coisa? Morto é comparado com um objeto inerte, que na verdade é meio que uma linguagem aí da física, né? Um corpo inerte tende a permanecer inerte, sem movimento, até que alguém o movimenta. E esse movimento em direção ao ser humano foi feito por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós não fizemos nada para a salvação. Por que nós não podemos fazer nada? Porque o texto está dizendo que estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? Quando ele diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tem uma tradução aqui muito interessante, que ele vai dizer para a gente o seguinte, vai dar uma pista para a gente sobre o quão grave era a situação. Quando ele fala que estávamos mortos no nosso delito, a tradução grega vem aqui e diz para a gente, paraktoma. E sabe o que significa? Deslizou-se e caiu para um lado, ou caiu para a margem. Então ele está dizendo o seguinte: olha, todos nós estávamos caídos, e não tinha nada que nós possamos fazer, porque estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nas nossas paixões e nossas concupiscências. Foi necessário um ato de graça, um ato de misericórdia do próprio Deus. A saber, ele disse assim: Pai, eu vou soprar nele, eles vão viver de novo. Então foi a graça. O que faz você hoje estar sentado nessa cadeira me ouvindo, é a graça. Sola gratia, somente pela graça. Sabe uma outra coisa interessante, meus irmãos, que a gente consegue observar a respeito disso? O texto ele vai dizer o seguinte: que nós estávamos em pecados, estávamos afogados em nossos delitos, em nossa culpa, e o homem tinha um preço para poder pagar, que era uma dívida impagável, que era a dívida do pecado, e não tinha como pagar essa dívida, porque todo homem já nasce com ela. Sim, é verdade, todos nós já nascemos no pecado. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão, em Salmo 51:5, olha aqui o que ele vai dizer. O salmista, ele vai dar uma ideia muito interessante da dívida que nós temos de nascença. Olha que coisa interessante. Salmo 51:5, ele vai dizer assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, que graça maravilhosa é essa? Que bondade absoluta de Deus é essa?
pecado. Está aí o texto. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E a gente precisa pensar sobre isso. A natureza humana é uma natureza pecaminosa. O homem vive na depravação total. O homem vive procurando o que não presta. O homem, a cada dia que passa, ele se afasta do seu Criador, se afasta de Deus. Por isso, meus irmãos, que a única forma de se achegar às mansões celestiais é através da graça, mediante fé em Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem nada que você possa fazer. Quando você pratica obra social, e você deve praticar, e você dá cesta básica, e você leva um irmão no hospital, e você vai lá pagar uma conta de luz, conta de água, ou ajuda de alguma forma, são elementos e ações que fazem parte da vida de um novo crente, de um novo convertido, daquele que é lavado e remido no sangue do Senhor. Mas ele não é o fator principal que vai contribuir para a sua salvação, porque não há nenhuma ação humana capaz de nos conduzir às moradas celestiais. Sabe outro texto interessante, meus irmãos? Olha como a gente olha como somos pessoas que não prestamos. Se não for a graça de Deus, a gente está muito mal. Abre sua Bíblia em Mateus 7,11. Jesus ele vai dizer uma coisa aqui que é para a gente poder pensar. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 7, a partir do verso 11, Jesus vai dar uma ideia interessante para a gente aqui sobre a maldade que nós temos no coração. E daí o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 11, ele vai dizer assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são mal demais, vocês são maus, mas mesmo vocês sendo pessoas más, vocês conseguem dar bons conselhos, dar boas coisas para os vossos filhos. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que sem a graça de Deus, todos nós somos cadáveres. Somos corpos mortos, espiritualmente. E o único antídoto para essa morte espiritual é a graça divina. Por isso Martim Lutero colocou, sola gratia, somente pela graça, apenas pela graça, o ser humano é capaz de alcançar as moradas celestiais. 2. Somente pela graça de Deus, somente pela graça, Deus nos ressuscita em Cristo e nos coloca para morar nos lugares celestiais. E Cristo, através de sua infinita graça e misericórdia, nos resgatou para gozarmos da bondade do Pai. Meus irmãos, a gente sempre tem um problema quando a gente fala de eleição divina e também de livre-arbítrio. E isso toda hora que a gente está na escola dominical lá da pano para manga. E eu, quando dá pano para manga lá na escola bíblica dominical lá atrás dos varões, eu deixo o assunto rolar, porque é importante a gente discutir e falar sobre isso. Do ponto de vista bíblico, é muito difícil sustentar livre-arbítrio, até porque um morto faz alguma coisa? Um morto decide alguma coisa? Então, por exemplo, nós vamos ter um documento da história. Ele vai do século XIX, ele vai do século XI ao século XIV, que é a Confissão de Fé de Savoia. Savoia é lá na França, fica lá na França. O que os teólogos de Savoia fizeram a respeito disso? Se você ler a Confissão de Fé de Savoia, no seu capítulo 9, vai estar escrito assim:
O homem, após a sua queda, perdeu-se a condição de liberdade e por isso ele não tem mais liberdade no que tange a sua salvação. Entende-se que antes da queda, que antes da manifestação do pecado do homem no jardim do Éden, o homem tinha uma certa liberdade. Mas a partir do momento que esse homem peca, que esse homem desobedece a Deus, ele perde a sua condição de liberdade. Por isso é que nós hoje não defendemos a liberdade total do homem. Você tem uma liberdade até certo ponto. Eu estou falando no que tange salvação. Sobre salvação, não há nenhuma coparticipação do homem. Então, meu irmão, a gente precisa se alegrar. Graças a Deus que é obra exclusiva de Deus. E o nosso Deus, nós já sabemos que é o Deus da misericórdia. Imagine agora a sua vida antes de Cristo e agora a sua vida depois de Cristo. O que mudou? É pela graça, meu irmão. É pela graça que você toca, que você canta, que você lidera. É pela graça que você é presbítero, é diácono. É pela graça que eu sou pastor. É pela graça que você está sentado aí. E é pela graça que você precisa colocar os dons que Deus deu a você a serviço do reino. Então, se eu tenho dom de pregar, então vem pregar. Se eu tenho dom de cantar, então vem cantar. Se eu tenho dom de tocar, então vem tocar. Sabe o que vai acontecer? Naquele último dia, que é conhecido como a plenitude dos tempos, quando todos nós comparecermos diante do Senhor para prestar conta, ou você acha que você não vai prestar conta? Vai sim. Todos nós vamos prestar contas diante do Senhor. E será cobrado o talento que foi nos dado, o que nós granjeamos. Você vai ter duas respostas para Deus. Senhor, como está lá na parábola dos talentos. Senhor, o Senhor me deu o dom de cantar, de tocar, o Senhor me deu o dom de ser músico. Está aqui, Senhor, tocava na casa de Deus. Senhor, tinha dia que a minha alma estava rachada, mas eu fui te adorar. Está aqui. Ou você vai dizer, Senhor, tinha muita gente na igreja tocando, muita gente cantando, eu não gostava do líder do louvor, eu não gostava do ministro de música, então eu preferi deixar quieto. Tu acha que Deus vai engolir isso? Você sabe qual a resposta que você vai ter de Deus? É a mesma resposta da parábola: servo mau e infiel. Não sabia que eu deveria buscar aqui com juro aquilo que te entreguei? Não façam isso. Procurem granjear o talento e o dom que Deus tem dado a cada um de vocês. Não se esquive. Em muitos momentos que eu vejo aqui, é as pessoas pedindo conta. E as pessoas dizendo, eu não quero ser mais diácono. Eu não vou cantar mais. Eu não vou tocar mais. Eu não vou pregar mais. Eu não vou dar aula de escola dominical. Por isso que às vezes falta Bíblia na nossa vida. A gente está sofrendo, e nós não somos capazes de ler a Bíblia e entender que o que nós fazemos é pela graça que fazemos. Há um projeto no coração de Deus para que você seja abençoado, para que eu seja abençoado, porém é pela graça. Acompanhe comigo. Aí no texto em questão, o verso 4 ao verso 7 de Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, de 4 a 7, vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7.
ressuscitados por Cristo Jesus. Estávamos mortos em nossos pecados. E aí Deus, através da graça de Jesus Cristo, prova o seu amor para conosco. O texto dá uma ideia para a gente muito interessante. Quando o texto diz para a gente aí, mas que Deus sendo rico, verso 4, em misericórdia, por causa do seu grande amor. Quando ele diz grande amor aí, a palavra em grego é polos, e significa assim, numeroso, e não é um número definido, apenas uma multidão que a gente não consegue definir. Então, o amor de Deus para com o ser humano, ele é incondicional. E existe um texto na Bíblia também correspondente a esse, que está lá em João, capítulo 3, verso 16, que todo mundo tem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é interessante demais, meus irmãos. Quando você observa um texto, a Bíblia falando que Deus amou o mundo de tal maneira, é exatamente essa correspondência que nós temos de tão grande Deus amou. Olha só, quando ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra que vai aparecer para a gente aqui é ruto. E sabe o que significa? Deste modo. Então a tradução do texto é, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, deste modo. Que modo? A ponto de entregar o seu único filho para morrer em favor de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A graça derramada sobre o mundo, a graça de Deus derramada sobre o povo, fez com que Deus entregasse Jesus Cristo para resgate de muitos. Se hoje você tem a certeza da salvação, é pela graça. Foi a graça de Deus que fez isso. Sabe outra coisa interessante, meus irmãos? Quando a gente fala aí de graça, nós temos aí de bate-pronto uma tradução direta, que são a tradução prática dos cultos, né? Se eu perguntar para você o que é graça, todo mundo responde, favor imerecido. É também, mas meus irmãos, nós temos uma ideia de graça nesse texto aqui, que a gente deveria dar muito glória a Deus. Quando ele diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, e que nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, a palavra é caris, e sabe o que significa? Doçura, deleite, gozo, paz, alegria. Deus tem prazer em salvar o indivíduo, Deus tem prazer em salvar o homem, Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Você só precisa firmar em Cristo Jesus. Você só precisa desenvolver na fé. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa interceder pelos seus irmãos que estão um pouco mais fracos do que você na fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, é pela graça e mais nada. Sabe outro detalhe interessante que vai acontecer também nesse período da Reforma Protestante? É que Martinho Lutero está disposto a morrer por aquilo que ele acredita e por aquilo que ele recebeu de Deus. Talvez a psicanálise diria que Martinho Lutero estava com pulsão de morte. Só que, meu irmão, quando você tem convicção da sua fé, quando você está convicto que Deus está falando contigo, quando você está convicto que o que você está ouvindo é uma doutrina bíblica, não importa o que vai acontecer, você quer Deus. Então Martinho Lutero entendeu isso. Olha, deixa eu pregar aqui, vou dizer para vocês, ó.
essa questão de purgatório, essa questão de pagamento de indulgência, isso não tem base bíblica e está errado. É só pela graça. É só pela graça e mais nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tá outro texto interessante, meus irmãos. A graça de Deus fez de nós co-herdeiros com Cristo Jesus, ou co-participantes da sua morada. Abre a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 17. Só voltar um pouquinho, aí que você já vai ver Romanos. No capítulo 8 da carta de Paulo, do apóstolo Paulo à comunidade de Roma, verso 17, vai dar uma pista para a gente fantástica. Olha aqui, ó. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos, a graça de Deus fez a gente herdar as moradas celestiais. Aonde está Jesus? Talvez faça um pouco mais de sentido agora, quando você lembrar daquele diálogo de Jesus lá na cruz, lembrar daquele diálogo de Jesus com os discípulos, antes da sua morte, e Jesus está conversando com os discípulos. Em dado momento da sua conversa, Jesus fala assim: ó, vocês não ficam tristes não, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vai chegar aqui, quando eu subir, o Consolador, que vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai consolar o coração de vocês. Vocês não estão sozinhos não. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ficará aqui no meu lugar, continuando a obra. E mais para frente um pouquinho ele vai dizer assim: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: acabou, eu já cumpri a missão a qual eu propus, já cumpri a minha missão, agora é a vez do Espírito Santo. Esse Jesus está dizendo para eles, disse mais: se eu não for, o Espírito Santo não vem. E olha, eu vou preparar-vos lugar, para quando eu voltar, eu levá-los para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É só pela graça. É pela graça que a gente vai subir. É pela graça que você vai conquistar. É pela graça que você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom empregado, um bom patrão. É pela graça. Não há nada que você possa fazer. Você, pastor, mas eu sou bem sucedido porque eu estudei. Você estudou pela graça, porque Deus te abençoou. Só se você for muito inocente ou uma pessoa muito ingrata para achar que tudo que você tem foi conquistado meramente na força do seu braço. Não, meu irmão, é pela graça. Deus te dá graça, Deus te abençoa, Deus te abençoa, e aí pela graça de Deus, pela bênção de Deus, você faz bom negócio, você estuda, você casa, você tem filho. Sabe por quê? Porque Jesus está coordenando a sua vida. É pela graça, meu. 3. Somente pela graça, por meio de fé em Jesus Cristo, o ser humano pode ser salvo da perdição eterna, não tendo, portanto, nenhuma coparticipação humana neste processo, por se tratar de um presente de sua obra exclusiva. A salvação é um presente de Deus. A graça faz isso. E sabe por quê? Que não há nada que ninguém possa fazer. Essa é uma obra, ou eu poderia teologicamente dizer para os irmãos, a salvação é um atributo incomunicável, ou seja, é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus pode fazer, só Deus pode dar. Acompanhe comigo, meus irmãos, o verso 8 a 10 do texto
à baila, né, o texto em questão de Efésios capítulo 2. Olha só, agora que a nossa mente está bem avisada, olha como vai ser fácil entender. Olha aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora, ó, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha o que ele está dizendo: pela graça sois salvos, mediante fé, e isso não vem de vós. É o que é dom. E quando você vê o texto dizendo dom, a gente tem uma pista muito interessante aqui na língua grega, que ele vai traduzir para a gente essa questão. Olha que coisa interessante: pela graça sois salvos mediante a fé, isso é dom de Deus. A palavra dom, aqui no grego, é traduzido por duron ou doron. E sabe o que significa? Presente oferecido. Uma das traduções. Então o que é dom? Presente. Então é o seguinte: é graças ao presente que Deus dá, ao favor imerecido que Deus tem para conosco, que nós somos salvos. Por isso ele está dizendo: é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, não tem nada a ver com o ser humano, é dom de Deus. Aleluia. E ele vai dizendo, sabe uma coisa interessante, meus irmãos, no texto, é que Paulo explica por que o indivíduo, o ser humano, não é co-participante no ato da salvação. Paulo ele vai explicar por que nós não conseguimos fazer nada. Olha o que ele vai dizer agora no verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Pensa comigo agora aqui, meus irmãos. Imagine se o ato da salvação fosse pelas obras. Imagine você desempregado, sua conta de luz está cortada, tu não tem comida em casa, você está tão ruim que você chama seu cachorro e ele não vem. E aí você olha para a família e você se sente insuficiente, e você não tem nada para oferecer, e você sai, não tem emprego, está numa miséria total. O que você poderia oferecer se você não tem nada? É só pensar, meus irmãos. Leia a Bíblia com a unção do Espírito Santo, também com o seu intelecto para poder aprender, para que o Espírito Santo possa te revelar, mas para que o Espírito Santo te revele o que está por detrás das sacras letras divinas, você precisa estar com o seu coração aberto. Então, meu irmão, Paulo está explicando, ó, é pela graça mediante fé. Isso aí não tem nada a ver com vocês, não vem de vós. Por que não vem de vós? Ah, sim, sabe para quê? Para que ninguém se glorie. Porque senão quem é rico vai chegar lá e vai querer colocar Deus na parede. Senhor, o Senhor tem que me botar no céu. Ah, por quê? Porque, fazendo as contas por alto aqui, eu morri com 80 anos, por baixo aí eu devo ter dado aí umas 200 mil cesta básica. Por baixo aí, Senhor, devo ter ajudado muita gente. Imagine só, tu acha que Deus vai dar esse gostinho para nós? Para a gente ter o que falar dele? Não, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é o seguinte, olha, salvação é assunto de Deus, ponto final. O que você pode fazer? Nada. Nada, você não escolhe. No final do culto aqui, normalmente a gente costuma dizer, quando eu vejo algum visitante, alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador, é um jargão que a gente aprende, mas é uma imprecisão bíblica, porque não é o ser humano que aceita Jesus, é Jesus que tem que nos aceitar. Ora, o poste agora vai urinar no cachorro?
Então, meus irmãos, é pela graça. Não tem nada que dá para fazer, não. Sabe uma outra coisa interessante? Quando ele diz que não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, a palavra aqui é kauchalmai, em grego, gloriar-se. E sabe o que significa aqui? Olha só que coisa interessante. Significa o seguinte: gloriar-se por causa de alguma coisa. É mais ou menos que você se gabar. Poxa vida, ó, esse mês eu ajudei 20 pessoas. Deus não vai engolir isso, por isso que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui na sua palavra, aqui no verso 10, pois somos feitura deles, criado em Cristo para a boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando ele diz que nós somos criados para fazer o bem, nós somos criados para fazer o que é certo, nós fomos criados para fazer o que é correto. Essa expressão aqui da carta de Paulo aos Éfesos é a mesma expressão de obras lá da carta dos Gálatas. Só volta um pouquinho aí e abre Gálatas capítulo 5, que a gente vai ter uma ideia muito integral a respeito de ser criado para as boas obras. Então, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, a gente vai achar aqui o que é as boas obras. Pode estar no colofão da sua Bíblia escrito assim, frutos do Espírito. É isso aí mesmo. Olha aqui, ó. Por que o apóstolo Paulo, ele vai chegar lá e vai dizer que nós somos criados para as boas obras? Quando ele diz que o homem é criado para boas obras, é exatamente essas obras aqui, ó. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então você é criado para a mansidão. Nós somos criados para a mansidão, para o domínio próprio. Nós somos criados para fazer aquilo que é bom. Nós somos criados para fazer aquilo que pode ser louvável. Imagine só. Existe uma coisa, quando você quiser medir se você está fazendo uma coisa certa ou errada, você pensa assim: o que você fez, a ação que você praticou, pode ser declarada? Pode ser falada em público? Por exemplo, você poderia chegar na igreja aqui e dizer que Deus te abençoou, que você deu uma nota de 100 num ônibus para poder pagar a passagem, e aí a cobradora não percebeu, te devolveu mesmo 100, ou te devolveu mais ou menos 200 de troco? Você poderia chegar e falar isso aqui? Não. Então é o seguinte, aquilo não foi de Deus, aquilo não foi uma boa obra. O que você teria que fazer? Ó, está errado aqui, ó, cobra de novo. Nós somos criados para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Ah, pastor, às vezes é difícil. É verdade, é difícil, para mim também. Mas o que nós precisamos fazer? Estarmos constantemente de joelhos na presença de Deus, pedindo: Senhor, perdoa, porque eu tenho errado. Senhor, perdoa o pecado que tenho cometido. Senhor, perdoa, meu Deus, porque eu tentei fazer o correto e não deu certo. E procure se consertar para que você seja abençoado. E Deus vai abençoar a sua vida, vai fortalecer você na presença dEle, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. Então, meu irmão, é pela graça. Tudo é pela graça. Então, concluindo, somente pela graça divina o ser humano pode se aproximar do seu Criador. A obra da redenção e resgate do pecador é exclusiva de Cristo Jesus, sem participação alguma nossa, e sim apenas pela graça sola grande. Então, meus irmãos,
Esse é o momento da gente pensar a respeito disso aí. E a gente precisa colocar a nossa vida diante do Senhor. Graças a Deus, porque Deus iluminou um homem chamado Martim Lutero, e ele pôde trazer essas doutrinas, essas verdades bíblicas interpretadas e traduzidas, para que a gente hoje pudesse conversar a respeito e nos fortalecermos na presença do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Tente fugir do coach eclesiástico, que é uma moda agora do nosso tempo. As pregações do Evangelho, elas estão muito mais para autoajuda do que apresentando Cristo. Então o Evangelho, ele não é doce. O Evangelho, ele confronta a gente. O Evangelho bate na gente. Mas por que o Evangelho confronta e bate na gente? É porque através do Evangelho a gente consegue conhecer quem é Deus, e só conhecendo quem é Deus, para que você possa ter esse benefício da graça. E a única forma de ter fé é saber em quem você acredita, a saber no próprio Deus. Então, meu irmão, leia a Bíblia. Se você vai assistir ou ouvir uma pregação no rádio, na TV, não tem problema não, meu irmão, ouça, até compartilhe comigo. Mas procure observar se esse pregador, ele não está apenas fazendo você se sentir bem porque você está triste, está amargurado. Meus irmãos, a única forma que a gente tem de vencer é conhecer esse livro aqui. Então, se você chegar para mim e compartilhar alguma coisa, eu vou te aconselhar com a Bíblia. E se eu detectar que pode estar advindo de pecado, eu vou dizer para você que está errado, que você tem que se consertar. Mas na pior das hipóteses, eu vou orar com você e vou chorar contigo. Mas se conserte, meu irmão, é pela graça. E ela está à disposição daquele que crê. Está à disposição, é para todo mundo? Não, é para aquele que crê. Quantos vão crer? Bom, eu não sei. A teologia vai dar uma pista para a gente dos que vão crer, e vai chamar de igreja invisível. É muito estranho, parece filosófico, mas do ponto de vista teológico, igreja invisível é aquela comunidade dos verdadeiros crentes. Não estamos falando dos frequentadores de igreja, e sim dos lavados e remidos do sangue do Senhor, aqueles que se esforçam para fugir do pecado, aqueles que buscam de fato o Senhor Jesus na sua integridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos colocar de pé? Enquanto a gente vai ouvir essa canção, olha a Deus aí agradecendo, porque a graça dele te alcançou a sua família.